Hoje, mais uma, coletiva semanal do governo de São Paulo para falar da Covid. Isso já entrou na rotina. Era diário, né, Mayra? Mayra de Jaime já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. A Mayra que virou quase morou no Palácio Bandeirantes, agora é semanal. Mas com algumas informações importantes hoje, né? Principalmente em relação à imunização de grávidas, né, Mayra? Ainda havia aquela expectativa, São Paulo não tinha aderido ao movimento adotado por outros estados que começaram a aplicar vacina da Pfizer em gestantes que receberam a AstraZeneca, né? Agora já há uma definição aqui para São Paulo também, né? Isso mesmo, Cris. Bom, boa tarde para você, para a Lana e para todos. Bom, então o governo de São Paulo autorizou essa mistura de vacinas AstraZeneca e Pfizer no caso de gestantes e puérperas a partir de sexta-feira agora. Então, as grávidas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca podem tomar a segunda dose da vacina da Pfizer. Isso já foi autorizado por outros estados, mas há uma recomendação do Ministério da Saúde que isso não aconteça. Mas eles explicaram que como a mortalidade das grávidas e puérperas está muito grande, foi adotada essa possibilidade de usar justamente a vacina da Pfizer e fazer essa mistura. Que os riscos de não fazer essa mistura são muito maiores devido a essa taxa alta de mortalidade por Covid em grávidas e puérperas. Então, esse foi um dos anúncios de hoje. A gente tem a palavra do secretário de Saúde, Jean Gorenstein, sobre isso. É extremamente importante a vacinação desse público vulnerável, as grávidas. Se a gente já chama a população de forma geral para receberem segunda dose do imunizante, as grávidas tiveram praticamente o dobro de mortes em relação ao ano passado pela Covid. Dessa forma, elas precisam ser protegidas, elas precisam estar devidamente imunizadas. E foi falado também sobre a questão da segunda dose, né? Já são mais de 640 mil pessoas no estado de São Paulo que já poderiam ter tomado a segunda dose e não foram aos postos de vacinação. Então, houve um incentivo para que isso aconteça. A gente sabe que algumas pessoas têm efeitos, mas são efeitos colaterais leves. A vacinação completa é muito importante para conseguir dar essa proteção contra a Covid. Inclusive, a gente também tem a palavra do secretário sobre isso. Todas as pessoas que receberam a primeira dose, para estarem devidamente protegidas, imunizadas, precisam receber as duas doses, portanto a segunda dose do imunizante, para que possam ter uma proteção adequada para o Covid. Então, as pessoas que porventura não fizeram, ou por esquecimento, ou por acreditarem que com uma dose só estão protegidas, erram. Devem procurar os seus postos de saúde, as unidades de vacinação, para que estejam aí sim adequadamente protegidas com a segunda dose da imunização. Ainda mais com esses casos que a gente está vendo da variante Delta, né? Já são 10 no estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Saúde, e a gente sabe que para proteger mesmo tem que ser as duas doses, principalmente no caso dessas novas variantes que são mais contagiosas. Além disso, o governo também divulgou alguns dados que mostram uma melhora no número de internações, nos indicadores da pandemia. Então, a média de internação dos últimos 7 dias é a menor do ano. São 1.403 pessoas internadas aí por dia, essa é a média. Então já é um número que reduziu muito, já chegou a mais de 10 mil. E aí são 288 municípios que não registraram mortes por coronavírus nas últimas semanas. Isso significa quase metade, 44% das cidades do estado de São Paulo. Então, indicadores positivos. E mais uma informação para a gente finalizar sobre o Butantan. Dr. Dimas Covas, que é o diretor do Instituto, disse hoje que vai começar um estudo para determinar se a Coronavac consegue proteger contra a variante Delta. Já há estudos feitos em laboratório pela Sinovac, mas ele explicou que, por mais que seja a cepa Delta lá e aqui, a gente tem que usar a daqui. Pode ter algumas modificações, então é necessário fazer o estudo com essa. Eles estão na etapa 1, que é isolar a cepa, e depois vão ver se a vacina consegue neutralizar o vírus com essa variante. Então, a gente deve ter resultados aí em breve, ele não disse quando. É mesmo, hein? Que confusão. Não vale o estudo lá de fora? Que interessante isso. Pode ser uma modificação da nossa variante Delta, é isso? Exatamente. Ele falou que a gente tem que fazer com a que está aqui, com a variante Delta do Brasil, porque podem ter pequenas
pequenas alterações. Então é importante que a gente tenha um estudo próprio. E o estudo que realmente indicaria a eficácia, que é um estudo de vida real, a gente não consegue fazer ainda, porque aí seria preciso um local onde a variante esteja bem disseminada para você ver se as pessoas vacinadas estão se infectando ou não. Sem ter isso, a gente só pode ter resultados laboratoriais. A gente não pode dizer que a variante Delta não está bem disseminada no Brasil, porque a taxa de teste, de sequenciamento dos testes positivos é muito pequena, não chega a 10% dos testes. As pessoas que testam positivo não vão checar, não elas, né? A gente não tem espaço, né, para o sequenciamento, para saber que tipo de coronavírus está contaminando as pessoas naquele momento. O Brasil precisa investir nisso, tem que sequenciar mais para a gente conseguir mapear, para saber exatamente onde é que está circulando a Delta realmente, porque quando a gente localiza um primeiro caso de transmissão comunitária e a família inteira dessa pessoa que estava com a Delta testou positivo, o que vocês acham? Está circulando, né, gente? Muito mais do que a gente está olhando, está conseguindo olhar. E essa variante Delta é extremamente mais infecciosa do que as outras. Ela é contagiosa, ela é mais rápida, ela contamina mais rápido, mas não necessariamente mata mais. Pelo menos as conclusões até agora da ciência são essas. Mas é importante destacar que essa ameaça para as mulheres grávidas aqui no Brasil é a maior taxa de letalidade entre as grávidas do mundo, foi registrada aqui no Brasil. E com relação ao ano passado, a gente já teve assim, um aumento 2 vezes maior o número de mortes entre grávidas contaminadas com Covid. É um número bastante importante que precisa ser olhado. Então, se a solução é fazer mistura de vacina e a mistura de vacina não teve nenhuma pesquisa que apontou que pode ser prejudicial, vamos em frente, porque as grávidas têm que ter alguma proteção nesse momento. São 2 vidas que estão sendo protegidas por uma dose de vacina, por 2 doses de vacina. É essencial que a gente consiga proteger as mães. Acho que esse é o recado que tem que ser dado, principalmente nesse momento. Eu estava olhando as curvas de novo e com 2 doses de vacina, o Chile, por exemplo, tem 61% da população, é o melhor aqui das Américas, tem 61% com 2 doses já. O número de casos dele, gente, despenca. A curva é impressionante, faz assim, tum! E no Brasil, a nossa curva desce, mas desce numa velocidade bem mais lenta. A gente tem 14% da população com 2 doses. Está avançando bastante a primeira dose e a gente está vendo todo mundo sendo vacinado. E vamos ver o que vai acontecer quando todo esse pessoal já estiver completamente imunizado, né? Mas a torcida, claro, sempre é por uma melhora mais rápida e mais efetiva, porque a Delta está aí, está batendo a porta, né? É isso aí. Mayra, valeu. Obrigada, gente.